Meu nome é Rafael Hirashiki, moro no Japão há 10 anos, nasci e cresci no Brasil. Tô aqui para falar das minhas experiências médicas aqui no Japão. Não sou médico, não venho do plano de saúde, não sou da área da saúde, não sou enfermeiro, sou porra nenhuma. Não sou profissional da saúde. Sou só uma pessoa aqui vivendo com as minhas experiências. Passei por muita coisa, muita loucura. Ui, que delícia! Muitas histórias e o básico. Atendimento com o clínico geral aqui é ok. Você tem que chegar no médico, geralmente falando quais são os seus sintomas, tudo que você tem, para dar uma direção pro médico, porque o médico aqui não faz muitas perguntas, tá? E não dá muitas explicações também. No Brasil, eu acho que, no geral, os médicos, eles dão mais explicações, eles tentam fazer o paciente entender melhor a situação. Aqui, eles guardam para si e tentam evitar muito fazer exames. Então, no Brasil tem muito exame de preventivo, o que é excelente, é muito importante. No Japão não existe exame preventivo. Você tem que chegar fudido, tem que chegar com sintomas, de preferência sintomas fortes, ou exagere os seus sintomas. Então, eu tive que exagerar meus sintomas em várias situações. Teve uma situação de uma pessoa que foi no médico porque estava com um incômodo no intestino. O médico falou, toma medicação, isso aí não é nada, não sei o quê. Daí a gente recebeu conselhos de algumas pessoas que já passaram por experiências, falaram, você tem que ir no médico e falar que você está sangrando pelo cu, um sangramento anal, tá com sangue nas fezes, pro médico pegar e te mandar para um especialista e pedir um exame, ou você já vai numa clínica especialista, fala pro médico e ele já vai marcar o exame, mas tem também que falar que seus sintomas são fortes, senão eles não vão fazer. E a gente recebeu esse conselho de um japonês, do meu ex, na verdade. Nascido e crescido aqui, morou aqui, viveu aqui, nativo. O japonês assistindo um time dele. Ô, tomei cu, filho da puta. O que é esse japonês? É só China. Com relação a ambulâncias, já tive experiência também. Já fui levado de ambulância para o hospital, tive pedra no rim. Liguei em 5 minutos, a ambulância estava lá. Era 3h50 da manhã, 4, sei lá. Acordei com uma dor horrível aqui na região da costela. Não na costela aqui, mais para baixo. Aqui na lateral, assim. Eu queria dar um soco aqui de tanta dor que tava sentindo pra ver se passava, sabe? Como se tivesse alguma coisa inchando. E eu queria dar um soco pra ver se isso ia pra dentro e desinchava. Claro que eu não fiz, mas essa era a sensação que eu tinha. Foi uma dor muito intensa, horrorosa. Acho que tô tendo de novo, porque eu senti umas dorzinhas parecidas. Espero que não. A ambulância chegou rapidinho, liguei lá, não falava muito bem japonês, foi no meu primeiro ano de Japão. Não falava quase nada, mas eu falei, eu tô com dor, né? Falar o básico, você vai ser imigrante, fala o básico da língua. Palavras como dor, problema de saúde, socorro, preciso de ajuda, número de emergência do país, você tem que deixar anotado no seu celular. Aprendi com a minha mãe me criou assim. E tenho esse conhecimento, essa habilidade, essa capacidade. Também estava estudando japonês no meu primeiro ano, então já tinha um pouco, né? Porque eu já estava estudando aqui. Não nasci aqui, não cresci aqui. Não estudei japonês enquanto, né? No Brasil, na minha vida no Brasil. Brasileiro do Brasil mesmo, e você tá no canal Pula Muralha. Para o número de emergência, a ambulância chegou em 5 minutos. Foi um atendimento excelente, me levaram, mediram minha pressão, verificaram se eu estava tendo algum tipo de ataque cardíaco, problema de urgência de UTI. E me levaram para o médico, lá para o hospital. Tive dificuldade de urinar, saiu um pouco de sangue. Me passaram lá numa máquina, eu não sei como se chama essas máquinas, não sei para que tipo de exame que é, mas é aquelas máquinas redondas assim, que você deita na máquina e te jogam lá, colocam você gentilmente, nada de traumatizar ninguém aqui, colocam você gentilmente para dentro da máquina, a máquina faz a ressonância do seu corpo e aí saem os exames. Fizeram exames de sangue também, tiraram meu sangue, tudo. Aí me colocaram lá deitado numa cama. Tava com sala privada, não sei se era a minha cobertura do meu plano de saúde, não sei o que era, mas eu fiquei numa sala privada. Isso foi no interior. Cidades muito grandes talvez seja um pouco mais difícil, mas nessa época eu tava no interior. Então, era um hospital grande, eu acho, eu não andei por todo o hospital, nem lembro dos corredores direito, mas tudo limpo, maravilhoso assim, limpinho, impecável, tem, sabe, nenhuma reclamação. E fiquei num quarto privado lá, por sorte, não sei, tive minhas refeições. As refeições do hospital aqui não são muito diferentes da comida tradicional japonesa, que não tem sabores muito fortes, que é uma comida mais neutra, mais saudável. É claro que comida de hospital não é aquela coisa deliciosa, mas eu senti que era uma comida nutritiva e comida japonesa, estou acostumado. Então, pra mim foi ótimo, assim, não tive problemas.
Recebi lá os exames, aí, né, me falaram o que eu tinha, me deram a medicação, passou pelo meu sistema, recebi o tratamento. Na hora de sair do hospital, né, liguei pros amigos, falei que tava com problema, eles vieram me visitar, não podem... No hospital aqui não pode ficar muito tempo com a pessoa, mas eles vieram me visitar e aí me levaram embora no último dia, me ajudaram, não tive que chamar táxi, não tive que chamar serviços de transporte, eu tive meus amigos me dando suporte na época. Obrigado, muito obrigado, Thiago e Jenny, na época. Não sei se esse vídeo vai chegar em vocês algum dia, mas deixo aqui meu agradecimento ao Thiago e a Jenny, que na época eram um casal, estavam juntos e éramos amigos, né? Sou muito grato. E a conta do hospital foi barata. Se você quer saber mais sobre saúde pública no Japão, se é público, se é plano de saúde, vai no meu outro vídeo. Eu tô falando inglês, eu falo inglês e português, porque eu gosto, eu tenho uma certa fluência com o idioma, e eu quero alcançar mais pessoas, então eu, né, falo dos dois idiomas. Eu gosto muito do meu português, eu gosto do brasileiro, e gosto de me comunicar, então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, com o meu idioma brasileiro, lindo e maravilhoso, mas também gosto de me comunicar em inglês e alcançar mais pessoas, e comecei a deixar legendas no idioma traduzido, né, entre esses dois, para ter mais acessibilidade aí. A conta do hospital foi barata, assim, comparado com o que poderia ser. Na época foi 30 mil ienes. Se você for converter 30 mil ienes, vai dar caro no Brasil, né? Mas pro salário daqui, 30 mil ienes é algo que dá para ser coberto facilmente. Mas eu nunca ganhei muito alto aqui, eu sempre ganhei um valor baixo. Eu sou pobre no Japão, então, mas mesmo assim foi muito acessível para mim, foi de fácil pagamento. Na época eu tinha umas reservas e consegui pagar sem problema. Outros problemas de saúde que eu tive aqui: sarna humana. Talvez publicarei um vídeo só sobre isso. Mas tive que consultar pelo menos uns 5 dermatologistas diferentes. Ou seja, para buscar um dermatologista competente que soubesse lidar com o problema, foi muito difícil. Eu tive que ser incisivo sobre o que eu tinha. Eu já tive que chegar lá falando que eu tive, depois das minhas primeiras consultas que foram ruins, eu tive que chegar no médico já falando: olha, eu tenho sarna, tô com sarna humana e eu preciso desse tratamento, desse medicamento. O que tem de disponível aqui no Japão? Você pode me passar isso? Porque os médicos aqui tem vários que são muito mais velhos, são incompetentes, são muito tradicionais, não entendem, não querem atender. Não sei se tem uma coisa com imigrantes, com a barreira do idioma, mas eu falo japonês relativamente, não sou nativo, tô longe de ser fluente, mas consigo me comunicar. Então não foi por uma questão de problemas de comunicação. Eu acho que teve muita incompetência médica aqui mesmo. Um dos médicos não ficou meio na dúvida se era realmente ou não, então ele não quis me dar muita medicação. Ele foi muito atencioso. Ele me olhou meu parceiro, falou que talvez fosse, talvez não fosse, não queria passar muita medicação. Já uma outra médica, eu cheguei e falei: olha, é isso que eu tenho, meu namorado passou com outro médico, tem isso, então eu também tô com isso, com a sarna humana, né, no caso. Foi atenciosa, leu lá, ela pesquisou no celular dela o que era essa sarna humana, né, porque eu usei termos em inglês, eu não usei termos em japonês, não sei como é que é chamado aqui. Em inglês é scabies. E aí ela pesquisou lá no celular dela, eu achei muito moderno na parte dela, achei muito humilde também. Ela falou: não sei o que é, vou pesquisar aqui, tá, é isso aqui, tá, entendi, esse tratamento, entendi. E aí eu saí de lá da consulta dela com todos os medicamentos necessários para 2 semanas, que é o mínimo que precisa do tratamento, medicamento oral, medicamento tópico, dérmico, pomadas e tudo, assim. Ela passou o tratamento completo. Ela foi, assim, competente nesse sentido. Ela só não foi super atenciosa. Mas é porque eu também já cheguei lá com o problema dado. Se eu tivesse chegado lá com o problema sem saber exatamente o que era, como seria, não sei. Que foi a minha primeira consulta com essa médica, com essa dermatologista. Aqui no Japão tem muito essa questão de não passar medicação demais, não passar medicações muito fortes. Já ouvi relatos de pessoas estrangeiras, imigrantes aqui, que têm filhos e tem uma genética diferente, que precisa de medicamentos um pouco mais fortes, né? Porque os medicamentos do Japão são para japoneses e tem a genética deles, eles são mais sensíveis, ou as medicações têm efeito com mais facilidade no organismo deles. Agora, pessoas do Ocidente, pessoas de outros países, não necessariamente do Ocidente, mas pessoas de outros países, têm composições genéticas diferentes, tolerâncias diferentes. Pode ser que o organismo precise de dosagens mais fortes para poder processar
né, e ter algum resultado. E no caso, esses pais reclamaram que não deram uma medicação mais forte pro filho deles, porque o filho deles tem uma genética diferente daqui, mas isso eu não sei, não sou pai, eu nem lembro mais onde é que foi esse vídeo que eu vi, mas eu tenho essa informação aqui. Conseguimos tratar, teve tratamento aqui, acessível, os dermatologistas todos eram acessíveis, eu marquei consulta direto com eles, ou eu cheguei lá na clínica e falei, preciso de uma consulta, né, tive que sentar e esperar, mas os especialistas foram acessíveis. Não tive que passar por hospital. Dentistas aqui são bons, né? Não tenho muito problema com dentista. Falar, dentista ruim, atendimento ruim. Todos eles foram muito educados, todos eles explicaram bem o que estava acontecendo. Fui numa clínica que era com odontologistas recém-formados, então uma clínica mais barata. Fui numa clínica com odontologista que já está há muito mais tempo, que é a clínica só dele. Ele é um pouquinho mais rudimentar, né? Ele é muito educado nas palavras, mas na hora de tocar no meu dente, ele não é uma pessoa muito delicada. Mas na hora da conversa, se você puxa a conversa, você pergunta, né, como é que tá o dente, tá, não sei o que e tal. Se perguntar, ele vai responder. A questão do atendimento dentário no Japão é que aparelhos e coisas para consertar os dentes geralmente é considerado como operação estética e não é coberto pelos planos de saúde. Isso é um problema, porque o desalinhamento da arcada dentária não gera somente uma questão de problema estético, mas também uma questão da mordedura, da dentição, enfim, a falta de alinhamento pode dar muito problema aqui na mandíbula, na mastigação, e problemas na mastigação podem gerar problemas internos de digestão. Então não é uma questão só estética, é uma questão de saúde, mas eles consideram como uma questão estética, e provavelmente porque não é um processo muito barato e é um processo longo, então eles meio que querem cobrar por isso. Eu acho que é isso, sabe? Porque não faz sentido. Tem todos os estudos e processos médicos e protocolos, e é claro que é um problema de saúde. E mesmo assim, eles classificam como problema estético e é caro, e sai caro. Então, eu acho que eles ganham muito em cima disso. Tanto que é muito comum ver pessoas aqui no Japão com propagandas e marketing, pessoas com a dentição não super bem alinhadas, como é no Brasil. No Brasil tem propagandas com pessoas com dentes alinhados. Não estou aqui para dizer que é certo, que é errado, mas que é a nossa cultura e o nosso acesso a aparelhos odontológicos para melhorar o alinhamento, para rangimento dos dentes, etc. É tudo muito acessível, tanto pelo SUS ou mesmo custeado do seu bolso privado, não sai tão caro assim. É claro que tem questão de salário mínimo, então a questão de aumento de preços, e dependendo do lugar onde você mora, pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato. Tem toda a questão de acessibilidade. Sim, existe atendimento pelo SUS, sim. É muito mais acessível no Brasil do que aqui, pela minha experiência. Claro que eu não vivi no Brasil inteiro, não sei de todos os estados, não sei de todas as cidades, não vivi no Japão inteiro. Estou dizendo aqui dos lugares onde eu vivi, das pessoas que eu conheço. Todas, ou se não a maioria das pessoas à minha volta no Brasil também tem os dentes mais alinhados. Não sei se tem a ver com genética também, sabe? Provavelmente tem questões genéticas aí, que os brasileiros, a gente tem os dentes, a arcada dentária mais alinhada. Mas meus irmãos tiveram que usar aparelho. Eu, num período de infância, foi recomendado que eu usasse aparelho, mas acabei não usando e tenho marcada dentária, ok. Tem um mini desalinhamento aqui que poderia ser ajustado. Mas aqui no Japão, fazer esse mini alinhamento ia custar, sei lá, muito, muito. Então, é difícil aqui. Teve um problema de saúde dos meus dentes, que foi a troca das capinhas, porque eu tenho uns dentes desgastados. Tem a troca das capinhas. Antes era metálico, agora eu tô com cerâmica. Uma cerâmica mais barata, não uma cerâmica mais cara. E aí, como era da minha infância, já fazia muitos anos, e como tem a ver com a saúde do dente, pode dar problema de canal, etc, etc, etc. Isso eles consideram como problema de saúde, foi um preço acessível, estava coberto pelo plano de saúde. Exames profundos, ressonância magnética, ressonância do cérebro, colonoscopia, endoscopia, isso tudo tem que passar por especialista. Não dá para o clínico geral pedir o exame, tem que
geralmente o clínico geral vai te mandar para o especialista, vai ver e vai analisar seu caso e vai marcar um exame ou não. Se você está no especialista é porque você já está falando com que está com sintomas fortes, mesmo que não esteja com sintomas tão fortes assim, mas você conhece seu corpo, você sabe, se você não está louco da cabeça, você sabe que tem alguma coisa diferente ali que precisa ser checada. Pode ser uma questão de dieta, pode ser uma questão dos seus hábitos, pode ser. Mas pode ser que realmente aconteceu alguma coisa ali com o seu corpo e que você precisa ser examinado para saber se está tudo ok. Os exames vão acontecer, eles vão ser geralmente rápidos, acessíveis, depende, é claro, do exame que você está fazendo. Se for um exame para uma doença muito específica, se for um exame para um problema de saúde muito específico, pode ser mais difícil o acesso, pode ser só em algum hospital ou outro. Mas se for um exame geral, tipo colonoscopia, endoscopia, exame de raio-x do tórax, exame do cérebro, de ressonância magnética, de não sei o que, exame para saúde da mulher, exame para saúde do homem, geralmente é muito acessível. Vai na clínica especializada, faz lá a sua consulta com o seu médico, fala seus sintomas, e aí ele vai pedir os exames e tá tudo certo. E falando em saúde do homem, eu não tenho como falar da saúde da mulher aqui, não tô nesse lugar. Tenho relatos de algumas amigas, mas não posso falar sobre isso. Melhor eu trazer uma pessoa. Eu posso falar da saúde do homem, sou homem cis e tenho aqui os meus órgãos masculinos. Peguei nenhuma infecção viral até hoje, até onde eu sei, até onde eu faço meus exames. Não tive infecções virais, mas eu tive infecções bacterianas. E já tive infecções bacterianas também por diarreia, sem ter nada a ver com o sexo, mas que causou infecção ali na região anal, na região da próstata, e tive que tomar medicações para poder passar, e minhas consultas com o urologista foi ok. Tem uma clínica especializada aqui que é para bunda, a clínica chama Oxiri Clínico, que é Clínica da Bunda. Chama Clínica da Bunda, e realmente eles são especializados no canal retal, no canal anal, e eles fazem um atendimento excelente, assim, fala, tipo, o que você tem? Eu sentei lá na máquina, ou na maca, o cara colocou uma mini câmera lá no meu reto. Como é a clínica da bunda? Eles não vão até o intestino, isso já é outro assunto. Então eles fazem ali o exame da clínica da bunda na hora. Ai, cara, não consigo falar isso sem dar risada, mas é o nome da clínica. E aí, o cara viu que eu tava com uma infecção bacteriana. Eu falei que eu tava tendo diarreia por várias vezes, que eu tinha ido viajar para outro país, e aqui me deu diarreia. Isso talvez tenha causado uma fissura também lá, e aí entrou uma bactéria, e aí, enfim. Tomei medicação pra, destruir lá as bactérias ruins, e passou, e fui tratado, foi bom o atendimento, porque era uma clínica especializada nisso, eles estão acostumados a esse tipo de infecção, eles sabem como lidar. Questões de infecções sexualmente transmissíveis, aqui é tudo pago, né? Isso não é coberto pelo plano de saúde. Por quê? Porque a saúde no Japão não é tão boa assim, né? É uma questão de saúde e mesmo assim não é coberto pelo plano de saúde. Você já tem o HIV ou a AIDS, né, já desenvolvida, acho que o plano de saúde cobre medicação, etc. Mas para prevenção, como eu falei, a medicina no Japão ela não é preventiva. Então, se é uma questão de fazer exames para saber se está regular, se você está infectado, positivo ou não, aí já é preventivo. E aí já não é coberto pelo plano de saúde. O plano de saúde só vai cobrir se você já está fudido. E por curiosidade, aqui no Japão também não é comum falar sobre, questões de saúde sexual, saúde entre os japoneses, entre os imigrantes que são de outros países, a gente conversa muito, mas entre os japoneses não tem muito essa conversa, não tem essa educação, tanto que tem muita infecção sexualmente transmissível espalhando aqui no Japão, pelo que eu ouvi falar das pessoas, não tenho certeza, não tenho dados, mas ouvi falar que o HIV estava se espalhando aqui, entre héteros, entre homossexuais, héteros, não importa, estava se espalhando, porque aqui a educação sexual, ela ou não existe, ou ela é precária, assim, não tem, eles não têm a educação sexual aqui, igual que a gente tem no Brasil. E no geral, tem clínicas especializadas para saúde sexual, tem clínicas especializadas para providenciar PrEP, para fazer os exames de rotina, e tem programas do governo também que fazem exames do HIV específicos, só do HIV. Não inclui sífilis, não inclui gonorreia, não inclui toda essa parada aí toda de infecção sexual.
essas opções, mas tem programa do governo que inclui o HIV e é tratamento e é exame gratuito. Já fiz também para saber se era bom, se era ok, e funciona. Eles não te dão um papel, uma prova, eles somente coletam seu sangue e na próxima consulta eles te falam, olha, não tá negativo, tá positivo, mas eles não te dão prova nenhuma. Por quê, como, não sei, mas é isso, é o sistema daqui, tá? Mas é de graça. No próximo vídeo falar sobre saúde do Brasil, minhas experiências no Brasil. Falei aqui no geral as minhas experiências. Eu tive mais experiências aqui, eu acho, com outras coisas, mas bora pro próximo. Mas eu acho que no próximo eu vou estar falando em inglês, porque eu quero falar sobre as minhas experiências no Brasil para compartilhar com pessoas de outros países. É a próxima jornada. Foi longo, tô cansado, preciso de uma pausa. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí suas experiências, suas histórias. Se você tá vendo esse vídeo chegou em você, deixa nos comentários. Histórias são sempre interessantes de ouvir, experiências, as pessoas compartilham bastante, é legal. E essas são as minhas aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima jornada. Sempre que eu vou viajar, eu passo no clínico geral antes, claro, para pegar medicações para viagem. Não viajo tanto assim, mas já virou um hábito meu, tá? Seja dentro do Japão, seja para fora do Japão. Para fora do Japão, viajei pouquíssimas vezes. E dentro do Japão, fui para alguns lugares e sempre pego medicamento. Não importa se é dentro do Japão. Pode ser um lugar um pouco menos acessível, pode ser um lugar que vai ser mais difícil de se locomover, mesmo que seja acessível. Recentemente fui para Hokkaido, tava nevando, a gente foi numa tempestade de neve. Uma outra história para outro. Foi bom que eu levei medicação, porque ia ser difícil locomover, achar uma clínica, passar tempo da viagem numa clínica para pegar medicação para coisa básica. Então, levo medicação para febre, dor de cabeça, problema de estômago, problema de intestino, dores. Falo que quando é diarreia é bom deixar soltar. Então, meu médico falou, não vou te dar medicação para diarreia porque tem que deixar soltar. Eu acho bom tomar uma medicaçãozinha para dar uma segurada um pouco, né? E não ficar soltando o tempo todo. Só que ele não quis, que foi porque eu tive experiência com isso em Bali, uma ilha lá na Indonésia. E foi bom que eu recebi medicação, que na época era um outro médico que eu consultei, e ele me deu uma medicação para dar uma parada na diarreia, né? Da próxima vez eu vou ser um pouco mais insistente com o médico, falar, eu preciso por precaução, né? Mas eu entendo que quando é diarreia, você tem que deixar soltar as bactérias ruins mesmo para mandar embora, e depois o seu organismo se ajusta naturalmente. Mas aqui nessa viagem para Bali, por sorte, o médico que eu consultei me deu e me ajudou muito. E medicação para repor a flora intestinal, né? Aí levo lá o kitzinho e as instruções médicas também. Então, minha dica e algo que eu faço, e aí é com muita facilidade que eu faço aqui, passo no clínico geral, pago lá a taxinha básica de consulta, coberto pelo meu plano de saúde, porque é uma questão de saúde, e é uma questão preventiva que funciona aqui, porque é uma questão básica, né? Falar, eu vou viajar, preciso de medicação para me prevenir. E isso é coberto, não tem problema nenhum. E aí lá na farmácia também de manipulação, também é coberto pelo plano de saúde, não tem problema nenhum. É isso. Até a próxima. Até a próxima jornada. Um beijo.